Como você quer começar o ano de 2024? Cantando Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu? Ou cantando Se o Bem e o Mal Existe, você pode escolher. É preciso saber viver. E por que eu estou falando isso? Tem muita gente que entra o ano de 2024 sem nenhum planejamento. E Jesus Cristo nos ensinou em Lucas capítulo 14, a partir do verso 28, a importância sobre planejar. Ele diz assim: qual o homem que ao edificar, construir uma torre, não se assenta antes para calcular as despesas e os meios de construir? E ele cita um outro exemplo: qual rei que antes de entrar numa guerra com outro rei não se assenta para calcular se com 10.000 homens ele consegue vencer 20.000 homens? Porque caso contrário, ele envia uma embaixada solicitando condições de paz. Então Jesus está ensinando os seus discípulos a importância do planejamento para nada dar errado. Então aqui vai os 7 passos para você ter um 2024 extraordinário. O primeiro passo é revise o ano anterior. Então, se você estiver indo para o ano de 2024, você vai revisar o ano de 2023. É uma espécie de retrospectiva. Você vai pegar de 31 de dezembro e até 1º de janeiro. E nesse processo, você vai fazer um mapeamento de coisas boas que aconteceu na sua vida e coisas ruins. E dessas coisas boas e coisas ruins, você vai estabelecer uma relação de causa e efeito. Por exemplo, essa circunstância boa que aconteceu na minha vida, se ela foi boa, ela teve um efeito positivo. E se teve um efeito positivo, qual foi a causa disso? E se aconteceu uma circunstância ruim, você vai parar e pensar: se ela foi ruim, é porque gerou um efeito negativo. Então, qual foi a causa disso? Sendo assim, você vai repetir os acertos e anular, não insistir, não bater na mesma tecla dos erros. Você vai ter um ano bem melhor. Então o primeiro passo é fazer essa revisão do que deu certo e o que não deu certo. Bom, agora vamos falar de 2 passos que eles estão conectados. O segundo é se livrar dos hábitos tóxicos. E o terceiro, desenvolver hábitos saudáveis. É simples. Para você trabalhar, precisamos de atuar em 3 esferas. É o que o apóstolo Paulo ensina: manteis íntegros alma, corpo e espírito. Então, vamos fazer um mapeamento na alma. Quais são os hábitos tóxicos da minha alma? Vamos raciocinar. Para eu saber quais são os hábitos tóxicos da minha alma, eu preciso saber aonde está o foco dos meus sentidos. Aonde estão os meus olhos? Será que os meus olhos estão sendo adoecidos pelas redes sociais? Estão sendo adoecidos pela pornografia? Estão sendo adoecidos por cenas de filmes violentas? Aonde estão os meus ouvidos? Ouvindo músicas com mensagens que não adoram a Deus? Ouvindo músicas que ressaltam a criminalidade ou faz alusão à sensualidade? Então, esses hábitos tóxicos de ouvir músicas que envenena a sua alma, de assistir, contemplar, ver coisas que envenenam a sua alma, é aquilo que você precisa mapear e se livrar. Um outro mapeamento que você precisa fazer no corpo. O que você está ingerindo que está danificando o seu corpo? Como você vai manter o seu corpo íntegro, inteiro, se você está fumando e prejudicando o seu pulmão? Como você vai manter o seu rim intacto se você ingere muito álcool? Então, nós devemos ver os hábitos tóxicos que afetam o nosso corpo. Então, primeiro falei de uma dimensão abstrata, que é a alma, falei dessa dimensão material, que é o corpo, e uma outra dimensão mais profunda agora é o espírito. O que faz mal ao espírito? Pode ser um pouco difícil raciocinar, mas é só a gente pensar: o que faz bem pro espírito? É ler a Bíblia, correto? Então, quando você deixa de ler a Bíblia, você está fazendo mal ao seu espírito. Então, o ato, o efeito de procrastinar, a preguiça que impede você de ler, que impede de você de estudar, de se aprofundar, esse é um ato tóxico para o seu espírito. Bom, agora vamos falar de desenvolver hábitos
saudáveis, que é o terceiro passo. Primeiro, precisamos também trabalhar nessas 3 esferas: alma, corpo e espírito. Na alma, o que pode ser de bom para ser cultivado e saudável para minha alma? Primeiro, momentos divertidos, de lazer, com amigos, com família. Porque, apesar de ser um hábito físico, isso vai criar boas memórias. Então, quando você está ali vibrando, sorrindo, feliz com a família, com os amigos, você está criando laços emocionais, você está criando memórias. Isso faz bem, isso cultiva a alma. Ler bons livros, assistir documentários. Quando você está aprendendo uma nova língua, aprendendo um novo talento, você está ampliando as suas capacidades de raciocínio, a sua cognição, ampliando as fronteiras do seu conhecimento. Então tudo isso faz muito bem para a alma. Então são hábitos saudáveis que você precisa cultivar. Hábitos saudáveis para o corpo. Gente, exercício físico, seja uma caminhada, seja correr, seja andar de bicicleta, seja dar um passeio com o seu cachorro, seja fazer uma esteira, levantar um supino, fazer uma flexão abdominal. Exercícios físicos é muito bom para o corpo. Um outro também, boa alimentação, ingerir alimentos saudáveis, parar de consumir um pouco de glúten, um pouco de trigo, um pouco de açúcar e começar a ingerir alimentos naturais. Isso faz muito bom e ajuda a manter a integridade do seu corpo. E quando o seu corpo está íntegro, inteiro, mantendo ali uma boa alimentação e também tendo uma atividade física, você é uma pessoa de bom desempenho. Você é uma pessoa que vai ter um desempenho acima da média, porque as pessoas, elas estão consumindo muita comida pesada, então as pessoas ficam mais lentas, um raciocínio mais lento, mais preguiçosas, sonolentas. E quando você cuida do seu corpo, cuida da sua alimentação, você está acima da média, você tem um desempenho melhor acima. Então, se você quiser ter sucesso também em 2024, a boa alimentação e atividade física vai te ajudar muito. Bom, agora vamos falar do espírito, hábitos saudáveis para o espírito. O primeiro é gratidão. Se você, quando se deparar com um problema, ao invés de reclamar, você perguntar: Deus, o que eu aprendo com isso? Agradecer: Deus, obrigado. Se meu carro estragou, que o Senhor está me ensinando que eu tenho que fazer uma medida preventiva para ele não estragar. Então, ao invés de você focar no problema e reclamar, você aprende com o problema e agradece a Deus. Então, ter gratidão vai te ajudar a desintoxicar a sua alma do veneno que o mundo traz. Um segundo é o devocional, a leitura bíblica, a oração, ter essa intimidade com Deus. E detalhe, não é no dia que você vai no culto, não é no dia que você vai ministrar louvor, não é no dia que você vai abrir uma célula. Não, é todos os dias. Quando você mantém essa integridade, essa rotina, isso faz muito bem para o seu espírito. O seu espírito estando forte, domina a sua alma. E os dois alinhados ajudam a controlar o corpo. Então você vai ser uma pessoa equilibrada, de bom senso, uma pessoa prudente e que tem domínio próprio. Bom, vamos falar agora do passo 4 e do passo 5. O passo 4 é se livrar de pessoas tóxicas. E o passo 5 é priorizar relacionamentos saudáveis. Jesus conta uma parábola muito interessante. Ele fala que um homem plantou em seu campo trigo. Ele plantou, jogou boa semente. Mas quando esse homem e os seus servos foram dormir, o inimigo daquele homem foi e semeou semente ruim, uma semente má. E o joio começou a crescer junto com o trigo. E quando Jesus vai explicar essa parábola para os seus discípulos, ele diz assim: a boa semente, que é o trigo, são os filhos do reino. É gente boa, de boa fé, de boa índole, de caráter. O campo é o mundo. O campo não é a igreja, igual a maioria das pessoas prega. Jesus fala que o campo é o mundo. Então Jesus eleva a parábola a níveis globais. E a má semente que foi introduzida pelo inimigo são os filhos do perverso, são os filhos do inimigo, é a semente do maligno. O que eu quero dizer com isso? Você lembra que o quarto passo é se livrar de amigos tóxicos? Eu te faço uma pergunta: a pessoa que está do seu lado, que vai com você para a escola, que vai com você para a faculdade,
ou que trabalha com você, será que ele é joio ou será que ele é trigo? Será que ele é a semente do inimigo que foi plantada na sua vida para crescer e te corromper? Então é bom fazermos uma revisão de quem está andando com a gente, porque o mundo, ele disputa a nossa atenção com Deus. Então todos os dias você recebe um convite da loucura e um convite da sabedoria. As pessoas, os seus amigos que estão andando ao seu redor, eles te oferecem um convite para a loucura, para um caminho de loucura ou para um caminho de sabedoria. Então pare e raciocine. As pessoas que são seus amigos, é uma semente do inimigo na sua vida ou é um trigo como você, gente boa, filho do reino, filho de Deus que está aí para batalhar, trabalhar e fazer a bondade na terra? Então precisamos pensar. E quando eu falo de amigo, eu não estou falando de amigos só de relacionamentos interpessoais que você tem. São os amigos do Facebook, são os amigos do Instagram, são os amigos do WhatsApp, o grupo do colégio. Porque querendo ou não, se você segue uma pessoa no Instagram, porque ela é sua seguidora, ela é seu amigo, né, ali nas redes sociais, e essa pessoa gera um conteúdo de joio e você consome aquele conteúdo, isso está envenenando a sua alma, isso está te prejudicando. Então são amigos tóxicos. Então eu convido você que tem um Instagram, um Facebook, faça uma revisão de todos os seus amigos e veja a publicação deles. São publicações que vão te corromper ou são publicações que vão te levar a edificar? Aquelas que te corrompem, que são publicações de filhos do inimigo, filhos do maligno, sementes do inimigo da sua vida, exclui e deleta, porque você é trigo e você tem que crescer na sabedoria do reino. Então por isso que precisamos fazer essa análise. Sendo assim, mapeando e deletando, excluindo todos que são sementes do inimigo na nossa vida, que são esses amigos tóxicos que envenenam a nossa alma, agora eu devo priorizar, que é o passo 5, os relacionamentos saudáveis. Pessoas que me querem ver bem, amigos que por mais que não professam a mesma fé que eu, mas me respeitam. Eles falam, olha Matheus, eu sei que você é cristão, por isso que eu não te chamei para sair com a gente aquele dia. Eu sei que você é cristão, por isso que eu não te ofereci isso. Então são amigos que são amigos, porque eles respeitam a sua fé. Então, valorize essas pessoas, valorize a sua família, valorize a sua esposa, os seus filhos, a sua comunidade. Então, isso é priorizar relacionamentos saudáveis. E tudo aquilo que te corrompe e te leva a um declínio moral, corta. É joio na sua vida. É semente do inimigo plantada para te corromper. O 6º passo é aprenda algo novo. É muito importante alargar as fronteiras do nosso conhecimento. É muito importante desenvolver um novo talento, seja dançar, seja cantar, seja tocar algum instrumento, seja fazer uma faculdade, seja um curso técnico, seja um curso online. Então faça algo novo, porque isso vai te estimular mentalmente e também vai te deixar acima da média. Como eu falei, as pessoas estão perdendo tempo nas redes sociais, elas ficam horas e horas. Então as pessoas se tornam improdutivas, porque nessas plataformas só existe 2 tipos de pessoa: a que gera conteúdo e a que consome. Aí eu te faço a pergunta: qual dessas pessoas você é? A pessoa que gera conteúdo nas redes sociais ou a pessoa que consome conteúdo? Então nós temos que pensar nisso. Então, se você está aprendendo e consumindo bons conteúdos, você vai crescer. Se você estiver aprendendo algo novo. Agora, se os conteúdos que você consome são conteúdos ruins, você só está sofrendo um declínio, queda após queda, abismo após abismo, e cada vez mais o tempo vai passar. Então você escolhe, você vai gerar conteúdo bom ou você vai gerar conteúdo mal? Você vai consumir conteúdo bom ou você vai consumir conteúdo mal? A escolha é sua. No ano de 2024, escolha aprender. A 7ª e última dica é ter um caderno secreto ou um diário pessoal. Porque de tudo isso que eu falei, se você não anotar, colocar num caderno, você não vai conseguir alcançar, porque o que está aqui você precisa anotar e o que está anotado você precisa executar. Então são passos, e se você pular etapas, você não vai ser efetivo naquilo que você quer. Por isso, todos esses passos, seja o de revisar o ano anterior, seja o de se livrar de hábitos tóxicos e desenvolver hábitos saudáveis, seja o de se livrar de amigos tóxicos e priorizar relacionamentos saudáveis, seja o de aprender algo novo,
novo. Tudo isso precisa estar anotado num caderno, num diário. E o que você vai fazer? Essa é uma dica bônus. Você vai estabelecer uma meta e criar um plano de ação. Então, de todos os passos, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, você vai anotar nesse diário pessoal ou caderno secreto, você pode chamar da forma que achar melhor, e escrever de cada passo qual que é a meta que eu preciso alcançar e qual que é o plano de ação para eu chegar lá. Então, você vai definir uma meta e um plano de ação. Então fica aqui o meu abraço e eu desejo que de fato esses 7 passos seja internalizado no seu coração e você tenha um 2024 diferente. E não cante, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas de fato saiba viver com prudência e cautela, porque é preciso saber viver.